Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Glória a Jesus. Livro de Êxodo, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O textuário diz: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Irmãos, sabemos a grande passagem do povo de Israel na terra. Quanto, irmãos, que tanto de tempo que passaram cativos, presos ali, irmãos, no Egito, e servindo de escravos, era um grande povo, irmãos. O povo de Deus já era grande naquela época, era um grande povo, tinha suas coisas, casavam-se, tinham os filhos, às vezes tinha uma criação, glória ao Senhor, alguma terra, mas vivia preso, glória ao Senhor, vivia ali
de uma maneira que era escravo, não podia sair daquela localidade, não tinha permissão de deixar ali o povo, porque eles, irmãos, estavam no meio de pessoas que não serviam ao Senhor. Então eles serviam a deuses pagãos, serviam a qualquer coisa, irmãos, que eles se levantavam como estátua, eles iam lá e adoravam, glória ao Senhor. E o povo de Deus era reprimido ali naquele meio, glória a Deus. E eles ficavam ali esperando, irmãos, porque tinha uma promessa sobre eles que ia chegar um tempo, irmãos, que o Senhor entraria, faria uma grande obra e tiraria o povo de Israel do cativeiro, tiraria o povo de Israel da servidão, glória ao Senhor. E ali, irmãos, os irmãos conhecem a palavra, sabem de tudo aquilo que o Senhor fez com o Faraó, de todas as pragas que sobreveio ao Egito antes de Faraó libertar, glória ao Senhor, o povo de Deus, o povo de Israel. E ainda, irmãos, que foram libertados, era um grande povo, salvo erro, irmãos, era mais de 400 mil, fora as crianças e as mulheres, que pegaram rumo, irmãos, à terra prometida. Glória ao Senhor. Moisés foi lá, falou com o Faraó várias vezes. O Senhor fez muito movimento para o Faraó libertar o povo de Israel, porque era um grande povo, trabalhava ali para Faraó. Mas o Senhor movimentou o coração de Faraó, libertou, irmãos. E pelo caminho, a perseguição veio. Por certo, irmãos, Faraó se arrependeu daquilo que tinha feito, onde já se viu libertar tudo um povo daquele que servia, que cuidava do gado, que cuidava da terra, que plantava, que colhia, que pagava os tributos, impostos, irmãos. Então tinha tudo ali nas mãos, irmãos, de Faraó. E ele mandou, irmãos, os cavaleiros, mandou os carros, mandou os soldados, tudo atrás, glória ao Senhor. Como assim? Vamos recuperar esse povo, nem que for na força, irmãos, porque o povo que caminhava ali com as suas coisinhas na mão, com as suas barracas, com os seus trajes, irmãos, que não tinha muita coisa, não era um povo de guerra, irmãos, não tinha ali escudo, não tinha arma, nada, irmãos, glória ao Senhor. Mas tinha uma promessa sobre a cabeça deles, tinha uma promessa sobre a cabeça daquele povo, glória ao Senhor. E a partir do momento que ele se pôs a caminhar, irmãos, o Senhor colocou, glória ao Senhor, uma nuvem sobre eles para proteger eles do sol, glória ao Senhor. Colocou, irmãos, uma luz para iluminar eles durante a noite, irmãos, e eles não parar a caminhada, glória ao Senhor. E foi indo, irmãos. Se os irmãos conhecem, chegou um dado momento que todos falaram assim: nós vamos perecer, nós estamos no meio dessa caminhada aqui, o que será de nós aqui agora? Porque nós não estamos mais lavando os campos, nossos animais estão com sede, nossas coisas já ficaram para trás, pelo menos lá nós tínhamos um teto, alguns até murmuravam: o que vamos fazer aqui agora? Lá nós tínhamos um teto, agora aqui nós estamos à mercê do quê? O que vamos comer? Glória ao Senhor. Orou Moisés ao Senhor, irmãos, e o Senhor mandou do céu o alimento, glória ao Senhor. O Senhor mandou para aquele povo, falou: Moisés, pode falar para eles acalmar o coração, porque tudo que esse povo precisa, eu vou prover na vida deles. Eu não tirei eles de um lugar para colocar em outro, para fazer sofrer, glória ao Senhor. É um processo, é uma caminhada que precisa passar, mas eu serei com eles em toda a caminhada. Aquele que suportar, aquele que for firme até o fim, vai ver a terra prometida, glória ao Senhor. Voltou Moisés, irmão, falou: calma, povo, calma, servos de Deus, o Senhor vai prover para nós, irmãos. O Senhor mandou o maná do céu e alimentou todo aquele povo, irmãos, todas aquelas crianças, todas aquelas mulheres. E assim, irmãos, não podia guardar, foi uma orientação do Senhor: não guarde nada, não coloca nada na bolsa, nada em bolso, nada. Todos os dias eu vou mandar fresco para vocês. Todos os dias eu vou preparar para vocês. Não tenha, glória ao Senhor, aquele, irmãos, que tinha medo, temia e guardava, estragava, glória ao Senhor. E o Senhor mandava mais no outro dia, puro, santificado, irmãos, para o povo comer, glória ao Senhor. E aqui, irmãos, logo no começo, já uma grande prova, sendo perseguido, e cavaleiro, soldado, e carros, irmãos, e o povo marchando a pé.
Um grande grupo na frente, um grande grupo um pouco mais afastado, alguns levando as coisas que revezavam ali por certo, e grandes grupos, mas caminhando a pé. E vinha atrás dele, irmãos, os egípcios em cavalo, vinha aqui fala carro, irmãos, mas é aqueles carrinhos com os cavalos andando, glória ao Senhor, naquela agilidade, irmãos, e o povo andando a pé. E nunca, irmãos, conseguiu encontrar um povo com o outro. O Senhor sempre guardando e separando o povo. Chegou diante, irmãos, que não tinha para onde andar. Um marzão na frente, voltar espulado, encontrava os egípcios, voltar não dava, que eles estavam na espreita, esperando, e só o mar na frente. Vai Moisés, orar ao Senhor. Senhor, o que vamos fazer? O Senhor mandou nós sair de lá, nós saímos, agora está vindo os egípcios aí para afrontar nós, levar nós de volta ao cativo, levar nós de volta para fazer nós sofrer mais ainda. Nós vamos ficar mais 400 anos, Senhor, preso. Glória ao Senhor. O Senhor falou, não, Moisés, pega o teu cajado, fere a água, e eu vou fazer uma grande obra, e meu nome vai ser glorificado lá por Faraó, glória ao Senhor. Lá por aqueles que te perseguem, eu vou mostrar para eles, glória ao Senhor, o que eu farei na vida tua e desse povo, glória ao Senhor. Moisés, irmãos, com toda a fé, feriu a água. O Senhor mandou um vento. Irmãos, é uma palavra de fé, irmãos. Aquele que não crê nas coisas de Deus, irmãos, ele escuta umas palavras dessas assim e fala assim, isso é conversa, glória ao Senhor. Por que o Senhor nunca mais abriu o mar? Porque não tem necessidade, irmãos. Se tivesse, o Senhor abria. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que acontece tanto caso isolado de alguém que fica, irmãos, e já ouvimos testemunho de alguém que fica preso numa estrada, o carro estraga, não tem nada do lado, o Senhor aparece, irmão, manda um anjo, salva, glória ao Senhor. Eu ouvi um testemunho do irmão que entrou para o meio de um lugar e voltou com a peça do carro que precisava, irmãos. Então, quando há necessidade, o Senhor entra e opera. Se não tem mais essas obras aqui nessa magnitude, é que não tem necessidade. Mas para diante de uma adversidade que você não tem para onde correr, que você não pode voltar para trás, glória ao Senhor, o Senhor vai abrir o mar na tua frente. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, Glória a Deus. e assim aconteceu, irmãos. Moisés feriu, bateu um vento na água, levantou uma coluna de água para um lado, levantou outra coluna de água para o outro, irmãos. Ficou aquele paredão de água dos dois lados, abriu em seco o caminho para o povo passar no meio, irmãos. Glória ao Senhor. O Senhor vai dando a palavra, os irmãos conseguem imaginar na mente, irmãos? Todo aquele povo, glória ao Senhor, um paredão de água, cada um para um lado, e o povo passando no meio seco, glória ao Senhor. Por certo já passava e falava assim, glória a Deus, eu nunca vi isso, eu nunca contemplei isso. Todas essas histórias de obra, de fé, glória ao Senhor, eu contemplei pela minha mãe, contemplei pelo meu pai, pelos meus avós, pelas histórias que me contava, glória ao Senhor, e eu estou vendo com os meus olhos, glória a Deus na minha vida, aleluia. E o povo começou a passar, irmãos, e chegou os egípcios na beirada do mar, falou, e agora? Entramos por meio dessa terra seca aí, que por certo foi o Deus deles que fez isso daqui, para eles passarem em segurança. Glória ao Senhor. Entraram, irmãos, por meio da água também, por meio do seco, e foram indo para pelejar, e nós vamos pegar, e correndo, irmãos, e o povo guiado pelo Senhor. O Senhor tirou o anjo que ia na frente, colocou como se fosse no último pelotão assim, para trás, e o Senhor dividia eles. Para frente era o povo de Israel, o povo de Deus. Para trás vinham os cavalos, os soldados, os cavaleiros, e vinham os carros dos egípcios. E ali, irmãos, andando por meio do mar em seco, o Senhor passava, pegava, tirava a roda dos carros dele, fazia confusão, irmãos, bagunça, fazia eles no meio da noite, irmãos. Aquela época, hoje a cidade é iluminada. Santo Deus. Você vai lá, acende uma luz, alguma coisa. Irmãos, pensa esse povo no meio do mar, onde tinha água dos dois lados de noite. Não tinha claridade nenhuma, irmãos. E o Senhor fazendo confusão, o Senhor bagunçando o carro deles, bagunçando o cavalo deles, fazendo coisas com soldados, glória ao Senhor. E até um falou assim, olha, vamos fugir da presença desse povo e da presença do Deus desse povo. Nós temos que voltar, porque,
ó, é o Senhor que peleja por eles. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Não podemos que esse povo, tinha um lá no meio, irmãos, que tinha entendimento, falou assim, ó, não vamos para frente com isso aqui, que é o Senhor que peleja por eles. Não é, eles não estão nem aí com nós, eles não estão nem olhando para trás, glória ao Senhor. E nós estamos tudo atrapalhado aqui. E, irmãos, nem escutaram, continuaram avançando. Como que nós vamos perder um povo com pau e pedra na mão, uns pedaços de roupa caminhando, glória ao Senhor, e nós aqui com espada, com cavalo, com carro, glória ao Senhor, com arma daquela época, nós vamos perder? Não, nós vamos avante. Faraó mandou vir atrás, nós vamos atrás, nós vamos perseguir, glória ao Senhor. Irmãos, e entraram e ficaram ali, glória ao Senhor, e o Senhor fez o povo, irmãos, sair do outro lado, em liberdade, em terra seca. Glória a Deus. O Senhor falou assim para Moisés: olha, Moisés, vira, fere novamente a água, que eu vou fechar todo esse povo dentro da água. Glória ao Senhor. Às vezes alguém não entende e fala assim, mas como que é isso? Glória a Deus. O Senhor vai fazer perecer todo esse, sim, irmãos. Traidor que não quer nada das coisas de Deus, que quer escarnecer, que quer perseguir, que quer matar, glória ao Senhor, que quer matar o servo de Deus, que se for possível, glória ao Senhor, não quer te ver bem, não quer te ver, glória ao Senhor, nada na tua vida. Às vezes fala assim, não, mas é uma alegria, nada, irmão. Se puder te ver em cima de uma cama, deitado, sem poder levantar, Ele quer te ver, irmãos, glória ao Senhor, Ele não quer te ver nada bem. Santo Deus. E o Senhor não tem prazer, irmãos, nisso. Ah, mas não poderia dar uma segunda chance. Não tem segunda chance, irmãos, para um coração torpe. Não tem segunda chance para um coração que não se dobra, glória ao Senhor. Não tem segunda chance para um coração, glória ao Senhor, que ele não fala, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia da minha alma. A vaidade o ego é tão alto que ele não consegue falar assim, ó, tem misericórdia da minha alma. Me perdoa, Senhor. É muito duro essas palavras, irmãos. Por quê? Porque ele tem a verdade, glória ao Senhor. Aleluia. Moisés feriu a água, irmãos, o mar tampou. Carro, cavaleiro, cavalo, soldado, tudo, irmãos, não ficou nada, glória ao Senhor. Toda aquela tromba d'água, irmãos, em cima daquele povo, glória ao Senhor, e cumpriu aquilo que o Senhor tinha dado para Moisés na oração. O meu nome será glorificado pelos egípcios e por Faraó, glória ao Senhor. Porque por certo alguém ainda estava lá do outro lado e viu tudo que aconteceu e voltou. Ele falou assim, ó Faraó, que esse povo nós não podemos mexer, com esse povo nós não podemos colocar a mão, porque aconteceu assim, assim, assim. E eu vi com esses olhos aqui, a hora que o povo de Deus passou em seco, o nosso povo foi engolido pelas águas do mar. Glória ao Senhor. Te diz o Senhor, glória ao Senhor. Você tem fé para tocar e abrir as águas para os dois lados e você passar em seco, te diz o Senhor nesta noite. Você tem fé, glória ao Senhor, para mesmo perseguido, mesmo os egípcios atrás de você com carro, com cavaleiro, com todo o armamento, glória ao Senhor, você passar em seco do outro lado, sair e o Senhor tampar a boca do adversário e fazer uma grande obra através dessa obra que Ele está fazendo, glória ao Senhor. Te diz o Senhor, glória ao Senhor, te fortifica, te enche, porque grande é a peleja, grande é a guerra, glória ao Senhor. Não vai ficar fácil as coisas, glória ao Senhor. Você está assim, como, nós estamos avançando, eu estou aprendendo, eu estou equilibrando, as coisas vai ficar fácil, não vai, porque as coisas vai se apertando de tempo em tempo, você vai vendo se intensificar. O que vai acontecer? Você vai passar mais ameno, te diz o Senhor, mas as coisas vão se intensificar na tua vida. Obra de Deus, te diz o Senhor, te segura, glória ao Senhor, que ai da terra que é lançado o acusador, ai daqui, irmãos, glória ao Senhor, que nós estamos num ciclo de guerra, nós estamos num ciclo de sentimento, nós estamos num ciclo de emoções, de emocional aflorado, nós estamos num ciclo, irmãos, que se nós não vigiar, nós caímos, glória ao Senhor, se nós não tiver entendimento, glória ao Senhor, nós voltamos para trás e nós entramos num grande mar, glória ao Senhor, aonde não vai ter saída para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te diz o Senhor, irmãos, quando eu te chamei lá atrás, que eu falei assim, ó, eu serei na tua vida, não saia do meu caminho, te darei a terra prometida,
marcha, 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 glória ao Senhor. O Senhor fala a mesma coisa para você hoje. Glória ao Senhor, marcha, continua marchando. Você precisa ver a terra prometida, glória ao Senhor. E quando você chegar num ponto desse aqui, ó, que você não tem um lado para correr, não pode voltar para trás, glória ao Senhor, que ali tem um leão para te pegar, que ali tem alguém querendo te matar, glória ao Senhor. Eu abrirei o mar na tua vida, glória ao Senhor. Mas você tem que crer na minha obra, crer em mim, crer, ter fé, glória ao Senhor, que eu farei isso na tua vida. Santo é Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem gente que serve a Deus. Glória a Jesus. E parece que não, mas nessas alturas, quando nós estamos, serve a Deus. Glória a Deus. E ele não tem assim uma ideia da proporção e do tamanho do que o Senhor pode fazer. Então, fica pensando assim, não, mas aqui eu vou, a hora que depender de mim, que diz o Senhor, a hora que depender de você, só de você, e você não conseguir, eu entro, eu ajo, glória ao Senhor, eu coloco a minha mão, eu dou a força do meu braço, glória ao Senhor. Mas enquanto você estiver na peleja, você tem que ir caminhando, você tem que ir avante, glória ao Senhor. Imagina, irmão, aquele povo tudo parando diante do mar. Qual que é o segredo da coisa, irmãos? Podia ficar um olhando para o outro, falando, bom, agora vamos esperar esses cavaleiros aqui, vamos esperar tudo, porque não tem o que fazer, não, irmãos. O segredo da coisa é a oração. Moisés falou, vocês aguardam só um pouquinho aqui, que eu vou ver o que o Senhor quer que nós fazemos. Moisés foi lá, orou ao Senhor, voltou, nós vamos fazer assim. O povo falou, Moisés, estou com fome. Opa, guarda só um pouquinho aqui. Moisés foi lá, orou. Por quê, irmãos? Por que o Senhor falava assim, só com Moisés? Não era. É porque o povo, o dia que viu, irmãos, o Senhor, não é que viu com os olhos, mas que sentiu, glória ao Senhor, que escutou toda aquela grandiosidade do Senhor, falou, Moisés, não seja o caso do Senhor vir e falar conosco, que o Senhor fale diretamente contigo e você fale a nós, glória ao Senhor. E assim foi, irmãos, todo o tempo. Então o povo reclamava alguma coisa, ia lá com Moisés, só um minutinho. Moisés ia lá, orava ao Senhor, ficava na comunhão, irmãos. Às vezes demorava dias, passava dias, voltava lá, falava, o Senhor dava luz, glória ao Senhor. O segredo é a oração. Quando você estiver encrencado, irmãos, quando você estiver na última saída que não tem o que você fazer mais, é a oração, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, aonde que eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Glória ao Senhor. Oração, te diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Moisés ficou 3 dias lá, irmãos. Não lembro se foi 3 dias. Moisés ficou orando, irmãos. E o povo sem paciência, glória ao Senhor. E ele buscando. Quando Moisés chegou, o povo juntou o que um ou outro tinha lá de joia, de ouro. E foi lá e fez um Deus para eles adorar. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Depois de todas as obras. Irmãos, é por isso, por essas palavras e por esses entendimentos que nós vemos na Bíblia, que ninguém está preparado, irmãos. Ninguém está totalmente equilibrado dentro dessa terra. O povo de Israel tinha passado no meio do mar. O povo de Israel tinha recebido comida do céu. O povo tinha visto Moisés chegar na rocha, ferir a rocha, sair a água. Então no deserto, ferir a rocha, sai água. Fere de novo, para de sair. Aonde ia, fazia em nome do Senhor, saía água. Moisés demorou um pouquinho no retorno, que ele foi buscar do Senhor numa oração. Glória a Deus. O povo falou, ó, agora nós vamos perecer. Moisés sumiu. Cadê ele? E não precisa de um Deus aqui, senão nós perece. Catou uma joia, catou ouro um do outro, levantou lá um qualquer coisa lá para adorar e ficou lá. Não, agora vamos orar como se fosse ali qualquer imagem, irmãos. Olha o entendimento do povo. Glória ao Senhor. Eu tenho certeza que se perguntar para aqueles que não estão mais no nosso meio, para aqueles que estão literalmente no mundo, irmãos, que não quer mais saber das coisas de Deus, não estou nem falando aquele que vai para uma outra denominação, não é isso, irmãos, aqueles que não querem saber das coisas de Deus, aqueles que realmente estão no mundo. O Senhor não fez obra na tua vida? Ele vai contar bastante. Teve uma vez que eu passei por isso e isso, o Senhor fez isso e isso. Teve uma outra vez isso. Glória ao Senhor. Glória a Jesus.
Mas, irmãos, a falta de prudência, a falta de entendimento, a falta de discernimento, glória ao Senhor, faz a pessoa errar. Leva a pessoa à loucura. Você imagina, irmãos, tudo que o Senhor Deus fez na vida daquele povo e o povo adorar uma imagem no meio do deserto. O Senhor ficou furioso com aquele povo, irmãos. Depois de tudo isso, Moisés falou: não, Senhor, não faz isso, não acaba com esse povo, não. O Senhor fez tanta promessa lá, já fez obra, perdoa eles. Desde que eu vou conversar com eles, eu vou acabar com isso tudo. Nós vamos voltar a te servir. Esse povo vai pagar, vai fazer tudo que precisar agora, que o Senhor ordenar, nós vamos fazer agora. Por misericórdia, irmãos. Porque se fosse capacidade nossa, nós não estaria aqui. Então qual que é o segredo da oração? Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Glória ao Senhor. Vamos ficar na comunhão. Por quê, irmãos? Porque nós estamos num deserto, caminhando, numa grande caminhada. Falta comida, o Senhor dá comida. Falta água, o Senhor dá água. Aparece uma prova, uma dificuldade, o Senhor abre o mar. Está doendo demais o sol quente, o Senhor coloca uma sombra de tempo em tempo para te livrar do sol quente. Você está muito no escuro, não está enxergando o próximo passo, você não está vendo onde é que você vai caminhar, você está com medo. Glória ao Senhor, o Senhor coloca uma luz para iluminar, glória ao Senhor, uma coluna de fogo para você enxergar diante de você. Tudo que esse povo passou, te diz o Senhor, eu faço por vós e ainda mais, glória ao Senhor, porque eu cuido de ti. Naquele tempo, glória ao Senhor, eu falava com um homem. E esse homem transmitia o que era o meu desejo com aquele povo. Hoje eu falo para vocês, ore, busca. E eu vou falar com vocês. Eu vou dar orientação para vocês. Eu vou estar com vocês nessa peleja. Não é um homem que vai conduzir isso aqui mais. Não é um cara que vai na frente falando o que vai fazer, o que vai não fazer. Não, irmãos. Dentro do coração o Senhor cuida de todo mundo, independente do tamanho da obra dele, irmãos. Tem muitos que nesse momento está orando e o Senhor está ouvindo todos, e nós estamos nesse culto e o Senhor está mandando a palavra, conhecendo o que está no teu coração, glória ao Senhor. E o Senhor num outro país, que é um outro horário, o povo está acordando, o Senhor está despertando um a um que não era para acordar hoje, glória ao Senhor, que o inimigo queria tocar, e ao mesmo tempo o inimigo quer avançar o sinal nenhum, o Senhor está brecando ele, e cuidando dos animais, e cuidando da vegetação, e cuidando de tudo, essa órbita, glória ao Senhor, e os anjos que estão lá no céu chegam para falar com ele. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Senhor, na nação tal precisa disso, está acontecendo isso, faz assim, assado. Glória a Deus. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Senhor Deus, aleluia. E ele fala assim, enquanto não acabar tudo isso daqui, para mim é um prazer eu cuidar de ti. Não é fardo. Moisés, irmãos, ficou lá 40 anos caminhando com aquele povo, ajudando, glória ao Senhor, tentando colocar entendimento na cabeça de uns e outros. Uns voltou para trás, uns pereceu no caminho, uns falou assim, quer saber? Vou ficar aqui. Juntou a família dele, põe uma tenda lá, fez um cercadinho para as criação, ficou ali, não vou caminhar mais não. Não chega, eu vou ficar aqui. Um ficou ali, outros voltaram para o Egito, falou, não, lá no Egito eu tinha uma casinha ruim, mas eu não tomava, eu não tinha isso de eu não saber o que vai acontecer amanhã, se eu chego, se eu não chego. Não, eu vou para lá, vou trabalhar lá, vou ser escravo lá mesmo, e eu não quero saber nada desse negócio de servir a Deus, nada não. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E foi se diminuindo o povo, irmãos, Santo Deus. Só que o fiel e aquele que creu em todas as pragas que o Senhor mandou para Faraó para tirar o povo do Egito, porque os irmãos têm ciência de tudo que o Senhor fez antes de tirar o povo do Egito, tinha que crer, irmão, que era o Senhor. E é gafanhoto, e tirou a vida dos primogênitos, e o mar ficou complicado, as águas ficou complicado, não dava para tomar as águas. E o Senhor fez tanta coisa, irmãos, e o povo esquecendo tudo.
de qualquer maneira. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa mente, a todo momento, nós temos que ficar relembrando o que o Senhor fez na nossa vida. Se nós entrar num automático, glória ao Senhor. Não sei. Será que faz sentido mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Será que precisa isso? Será que... Olha o tanto que o Senhor já fez, irmãos. Olha o tanto que o Senhor já fez para te tirar do Egito. Olha o tanto que o Senhor já trabalhou até aqui. Olha o tanto que o Senhor já preparou. Olha o tanto, glória ao Senhor, que Ele já te prometeu que vai fazer. E por certo, irmãos, às vezes o regozijo vem uma alegria repentina, porque você já está chegando próximo da terra prometida. Você está chegando próximo de avistar, glória ao Senhor, aquilo que é teu, glória ao Senhor. Mas não pode parar, irmãos. Não pode desanimar. Glória a Deus. Não pode, glória ao Senhor, fugir daquilo que nós precisamos enfrentar. E que coisa linda, irmãos, a fé desse povo. Olhando água para um lado, água para o outro. Eu vou entrar. Eu não vou ficar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E foi, irmãos. Nem que foi por meio da multidão, mas foi. Ficou. Eu não sei o que eu vou comer. Não, mas eu estou com esse povo. Glória a Deus. O Senhor é por eles. Eu já vi muita obra. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aí passava um pouco. Eu não sei o que vai acontecer. Um mau tempo danado. Mas eu estou com esse povo. O Senhor vai prover alguma coisa. O Senhor provia, irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Santo Te diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Não é no momento que está confortável para você. É no momento que está desconfortável que eu chego e faço. Glória a Não é Deus. o momento que está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas a hora que está desconfortável, aí eu chego. Por quê? Porque eu preciso que você prove a tua fé. Glória a Deus. Eu preciso que você prove a tua fidelidade. Não para mim, eu conheço o teu coração. Mas o adversário acusa. Fala. Santo Deus. Tem Jó aqui, irmãos. Precisamos ir longe. Glória a Jesus. O Senhor conhecia Jó. Antes dele passar por tudo, o Senhor já falava assim, tá vendo meu servo Jó? O coração dele é um homem íntegro como ele na terra. Glória ao Senhor. O Senhor já conhecia. Mas também dá tudo para ele. Casa, família, uma boa condição. Quero ver. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Está escrito antes de passar todas as coisas, irmãos. Antes de tudo está escrito assim na palavra. E em tudo isso que ele passou, Jó não errou em coisa alguma. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, é na aflição, é na angústia, no último momento. Olha, começa a apertar, o Senhor chega. Glória a Deus. Aquele povo já reclamava porque já tinha fome. Já tinha fome no meio do povo. Não era assim, o que nós vamos comer? Não, passou o tempo. Glória a Deus. Por certo, caminhou, às vezes até ali mais que um dia, para o Senhor mandar o maná. Afligiu o povo, murmurou quem tinha que murmurar, foi embora quem tinha que ir, ficou para o meio do caminho quem tinha que ficar, foi para uma outra região quem ia. Aí os verdadeiros ficou. Falou, Moisés, o Senhor falou alguma coisa para você sobre alimento? Porque nós estamos meio com fome, e agora? Glória ao Senhor. Moisés falou, vou buscar do Senhor. Nesse tempo, irmãos, muito já desistiu. Então, a hora que a prova aperta, a hora que a fome veio, aí o Senhor entra, aí o Senhor age. Glória ao Senhor. Pode ver, irmãos, nós escutamos tanto testemunho, tanta obra. Glória a Deus. A irmã às vezes vai contar, ela fala assim, irmãos, eu agradeço a Deus, Glória a porque Jesus. eu fiz no almoço, eu tinha a quantidade do arroz na lata, e eu fiz no almoço. E eu guardei a lata vazia dentro do armário. E eu pensei assim, o que vai ser de nós na janta? Aí na janta, irmãos, agradeço a Deus que o Senhor preparou alguma coisa ali, sobrou um pouquinho, e nós comemos o que tinha e passou. Irmãos, olha que zerou, irmãos. Santo Deus. E tem a água só na geladeira. Que a pessoa fala assim, amanhã nós vamos acordar. E eu vou ter que dar um copo d'água para as crianças. O marido toma um copo d'água para sair para procurar alguma coisa. Santo Deus. E eu tomo meu copo d'água também.
Aí o Senhor aparece. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Não é no conforto, irmãos. É na hora, é na necessidade. Glória de verdade. Por quê, irmãos? Porque uma noite tem muito tempo para ela murmurar, para ela pedir, para ela blasfemar, para ela voltar atrás. Glória ao Senhor. Para ela querer colocar a mão dele, principalmente para o homem. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E ainda às vezes o Senhor aperta mais, porque o adversário fala: espera, acalma que você vai ver o que ela vai falar. Espera, acalma que você vai ver o que ele vai falar. Glória ao Senhor. E o Senhor não a prepara no almoço, irmãos, passa ali o dia todo. O estômago lá no fundo, irmãos. Chega no final do dia, chega o irmão, chega a irmã. O Senhor prepara uma mesa farta, irmãos. Não cabe na mesa daquilo. Ou o Senhor prepara uma quantia, enfim, alguma coisa. E o Senhor supre a necessidade. Mas por quê? Glória ao Senhor. O Senhor tem prazer na necessidade? Não. É para o adversário ficar envergonhado da tua fidelidade. Glória ao Senhor. É para o adversário ficar envergonhado daquilo que ele disse que você ia falar, do que ele disse que você ia errar. Glória ao Senhor. E você não errou. Você guardou e falou assim: o Senhor é o meu socorro. É só Ele. Não tem outro para me ligar. Não tem outro. Eu vou fazer como Moisés fez nesse dia. Eu vou orar ao Senhor. A pessoa fica o dia todo orando, irmãos. Ora um pouquinho, vem, faz uma coisinha da casa, volta de novo, ora mais um pouco, faz outra coisinha. Senhora, prepara. Meu marido está na rua. Senhora, prepara alguma coisa para ele, que ele possa ganhar algo para trazer para casa. Irmãos, quantas obras nós já ouvimos? Glória a Deus. É dessa forma. Glória ao Senhor. E te diz o Glória a Senhor: Deus. Pai amado, aleluia. quando menos você esperar, na dificuldade, eu vou aparecer. Isso. Na perseguição, eu vou aparecer. Glória ao Senhor. Não abra a tua boca para murmurar, para blasfemar. Não volte para trás, não vá para a direita, não vá para a esquerda, nada. Glória ao Senhor. Só continua como esse povo aqui, não vou parar. Glória a Deus. É improvável, mas eu vou ter que entrar no meio do mar. Glória ao Senhor. O Senhor te diz: entra no meio do mar, passe em seco. Glória ao Senhor. E eu te livrarei. Mas não para de caminhar. Não para. Segue, continua. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor sabe, irmãos, por que essa palavra? Santo é teu Por nome. que, irmãos, essa forma de falar? Uma palavra de fé, de obra, irmãos. O Senhor podia mandar aqui que vai acabar na tua vida os cavalos, os cavaleiros, vai virar os carros, vai confundir o homem na tua vida. Glória ao Senhor, não. O Senhor está falando assim, ó: entra para o meio do mar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E no tempo certo eu vou fazer tudo isso, mas agora é entrar no meio do mar. É entrar no meio da luta, é entrar no meio da guerra, é confiar, é ter fé. Senhor, estou pisando aqui, mas se eu passar a mão aqui, a água está aqui. Glória ao Senhor. Qualquer movimento que eu fizer aqui, essa água me engole inteira. Glória ao Senhor. O Senhor fala assim, ó: eu quero ver a tua fé. Glória ao Senhor. Caminha no seco, vai no seco que eu estou te guardando. Glória ao Senhor. E deixa vir o povo atrás, deixa vir. Glória ao Senhor. Meu nome vai ser glorificado nesses. A hora que eu movimentar todas as coisas, glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Você vai ver. Deus. Santo é Deus. A gente nem imagina, irmãos, o que o Senhor faz e promete. Glória a Deus. Quando cumpre, a gente só guarda e fala assim: Senhor, cumpre em mim. Ajuda nós a entrar, ajuda nós a ter fé. Santo é teu nome, Senhor. Ajuda nós a não errar em leito nenhum, em momento nenhum. Glória ao Senhor. Que essa palavra, irmãos, possa abrir fé dentro do nosso coração, para nós enxergarmos, glória ao Senhor, como Moisés e aquele povo enxergou. Não deixe, irmãos, desfalecer aquilo que está dentro de você. Porque o Senhor pelejou muito para te tirar, glória ao Senhor, das mãos de Faraó. O Senhor pelejou muito, glória ao Senhor, para fazer ele te libertar, glória ao Senhor. Era difícil, um homem de coração duro, glória ao Senhor, e não queria deixar. E o Senhor falava: olha, eu vou mandar uma praga, eu vou acabar com as plantações aqui da tua terra. E ele não deixava, o Senhor vinha: olha, eu vou transformar sua água boa em água ruim.
ruim, vocês não vão conseguir beber, vocês vão ficar sem água. E o homem do coração ruim não deliberava o povo, irmãos. Olha, todos os primogênitos do Egito vai ser sacrificado, o Senhor vai falar, porque eu quero te ferir se você não libertar o meu povo, não deixar o povo ir. Irmãos, e o faraó com o coração duro não deixava. Glória ao Senhor. Então o Senhor fala assim, ó, o tanto de trabalho que eu tive para te recuperar, o tanto de trabalho que eu tive para te tirar das mãos de faraó. Glória ao Senhor. Não jogue tudo pelo alto, não jogue tudo, não volte pelas mãos de faraó, não queira, glória ao Senhor, voltar para aquela vida, glória ao Senhor, de prisão, não queira voltar para uma vida onde você está ali trabalhando por conta de um teto, por conta de pagar tributo, glória ao Senhor, não, te diz o Senhor, tem uma vida onde você enxerga a vida eterna no futuro, glória ao Senhor, tem a vida, irmãos, a irmandade, glória ao Senhor, está entendendo a palavra. O mundo, irmãos, é o faraó. Tem uma vida onde vocês não voltam, irmãos, para as mãos de faraó, não volta para o mundo, não fica parado, glória ao Senhor. O Senhor sabe onde essa palavra vai chegar, irmãos. A quem está buscando essa palavra, te diz o Senhor, não é o momento de parar, glória ao Senhor. Você está vendo o mar fechado diante de ti, atrás de você carro, cavalo e cavaleiro, mas te diz o Senhor, fere a água agora com a tua oração e você passará no meio em seco, glória ao Senhor, eu te livrarei da mão do teu inimigo e você não morrerás, mas não abandona a minha graça, não abandona a minha obra, não saia do meio deste povo, deste caminho, glória ao Senhor, porque se você sair, o faraó, o Egito, o carro, o cavaleiro vai te encontrar, a nuvem de fogo, glória ao Senhor, a coluna de fogo, a nuvem não vai conseguir te guardar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Bendito é o Senhor. Lá na frente, irmãos, todo o povo recebeu uma terra prometida, onde manava leite e mel. Boa, irmãos. Santo Deus. Sem guerra, sem tribulação. Moisés cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão aqui. O Senhor o recolheu, glória ao Senhor. Levou para o céu, irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E o que nós aguardamos aqui, irmãos? Nós queremos uma terra prometida aqui. Eu quero uma terra prometida, eu quero mudar lá para o estado tal, eu quero mudar lá para o país tal, eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de estado, eu quero para um apartamento, para uma casa, para um sítio. Não, irmãos, essa não é a nossa terra prometida. Te diz o Senhor, a terra prometida agora que eu te falo, glória ao Senhor, é o céu, glória ao Senhor. Eu estou te preparando para isso, porque eu me apresso, glória ao Senhor, da purificação. Não fica dando passo para trás, te diz o Senhor, não fica voltando na mesma tecla que você já passou, glória ao Senhor, aí eu tenho que ir lá e colocar no mesmo processo para sair. Aleluia, Senhor, glória a Jesus. Te diz o Senhor, irmãos, prepara os teus pés, amarra os teus calçados. A peleja não vai ser fácil e nem pequena. Glória ao Senhor. Mas se você tiver fé, passará em seco no meio do mar, atribulado, com medo. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas vai passar no meio do mar em seco. E quando vê, Glória a Deus. já passou. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quando vê, já aconteceu. Quando perceber, já está numa outra fase. Já está num outro cenário, numa outra coisa. Mas agora, diz o Senhor para a obra, prepara, que daqui a pouco Santo Deus, o mar vai estar na frente. Amém, Pai amado, aleluia. E pode ser que para a irmã chega primeiro, por um pouco mais depois, ou por irmão primeiro. Cada um, irmãos, vai caminhando e chega no mar num determinado momento. Glória a Deus. Te diz o Senhor, mas esteja preparado. Quando você chegar diante do mar, bata o teu joelho no chão. Glória ao Senhor, eu vou abrir o mar e você vai passar em seco. E do outro lado você vai me encontrar com a vitória na mão. Glória ao Senhor. Preparado ou não,
Ou que alguém esteja preparado, irmãos, para passar do outro lado, o Senhor fechar o mar e já te recolher. Glória ao Senhor. Mas se não for o caso, vai encontrar o Senhor com a vitória. Glória ao Senhor. O Senhor vai colocar uma nuvem. Glória ao Senhor para te descansar, para te tirar do sol, da quintura. Glória ao Senhor. E te preparar para um próximo. Glória ao Senhor. Mas esse já foi, filho. Muito bom. Parabéns. Glória ao Senhor. Está aqui a virtude, está aqui a recompensa, está aqui a minha visitação, a alegria. Glória ao Senhor, momentânea que eu posso te dar agora, glória ao Senhor, mas continue que dentro em breve vai ser a terra prometida eternamente. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.